Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! Nós vamos no vídeo de hoje dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro, encaminhando já para o final da terceira parte do livro, que trata dos processos nos tribunais. Nós já falamos largamente sobre os recursos, algumas ações, alguns incidentes processuais que se desenvolvem no tribunal, e vamos hoje tratar de mais um outro incidente que se desenvolve no tribunal. Aparece na tela, já destacado para os senhores, o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Vamos a ele. O ordenamento brasileiro adota um duplo sistema de controle de constitucionalidade. Por um lado, vigoram mecanismos de controle direto e abstrato de constitucionalidade, cuja competência está concentrada no Supremo Tribunal Federal, no que tange à Constituição Federal. Os senhores sabem que, no que se refere às constituições estaduais, nós temos as representações de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça dos estados. Bom, nessa hipótese, examina-se diretamente a compatibilidade de um ato normativo com a Constituição, independentemente de um caso concreto. Reconhecendo-se a inconstitucionalidade, a norma é invalidada e suprimida do ordenamento. Tal invalidação tem eficácia erga omnes, ou seja, aplica-se indistintamente a todas as pessoas, mesmo a que não participaram do processo. Integram o rol de instrumentos de controle direto a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a súmula vinculante, que em certo sentido pode funcionar como uma ponte entre o controle incidental e o controle direto. Nós tratamos da súmula vinculante nos vídeos anteriores. Por outro lado, também existe no direito brasileiro o controle difuso de constitucionalidade. Todo juiz ou tribunal, em qualquer processo, pode examinar a constitucionalidade de um ato normativo relevante para o caso concreto. Nesse caso, o controle é incidental, no sentido de que o objeto do processo não é examinar, pura e simplesmente, se o ato normativo é constitucional. A aferição da constitucionalidade é apenas uma das várias etapas do julgamento do caso concreto. Se for considerada inconstitucional, a norma jurídica apenas não será aplicada àquele caso. Não haverá sua invalidação, nem sua retirada do ordenamento, senão depois de, havendo o reconhecimento definitivo da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em grau recursal ou em ação originária, o Senado vir a suspender a eficácia de tal norma, extirpando-a do ordenamento jurídico, nos termos do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal. No entanto, a Constituição estabelece um requisito para a declaração de inconstitucionalidade nos tribunais. O reconhecimento da inconstitucionalidade de um ato normativo apenas pode ser emitido pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal. Vide artigo 97 da Constituição Federal.
É o que se denomina reserva de plenário. Isso se aplica tanto ao controle difuso quanto ao controle concentrado. No próprio STF, seja o controle incidental ou direto, a declaração de inconstitucionalidade deve fazer-se pelo seu plenário, nunca perante uma turma, portanto. Essa determinação constitucional torna necessária, na disciplina infraconstitucional, a previsão de um mecanismo que permita a manifestação do órgão especial ou plenário do tribunal quando o processo tramita perante outro órgão. Afinal, a declaração de inconstitucionalidade em via incidental pode dar-se em qualquer caso. Em qualquer recurso ou processo de competência originária do tribunal, o colegiado pode precisar enfrentar a questão da inconstitucionalidade de um ato normativo. Não se vai, só por isso, atribuir-se sempre ao órgão especial ou ao plenário a competência para todos os recursos e ações originárias dos tribunais. Para que os tribunais sejam operacionais e funcionem minimamente, sua carga de trabalho precisa ser distribuída entre diferentes órgãos. Então, concebe-se um mecanismo pelo qual, quando um órgão fracionário do tribunal, isto é, um órgão que não o órgão especial ou o plenário, depara-se com uma possível inconstitucionalidade de ato normativo, ele transferirá o exame dessa específica questão ao órgão especial ou ao plenário. Depois de decidida a questão de constitucionalidade pelo plenário ou órgão especial, a competência será retomada pelo órgão fracionário, que aplicará ao caso em julgamento o entendimento adotado por aquele outro órgão. Esse é o incidente de arguição de inconstitucionalidade regulado entre os artigos 948 e 950 do CPC, também conhecido como per saltum de inconstitucionalidade, ou numa simplificação de linguagem, apenas per saltum. Natureza jurídica. Como o próprio nome o diz, trata-se de um simples incidente dentro de um processo em curso e não de um novo processo. Há uma repartição funcional de competência por fase do processo. Diferentes órgãos atuam conforme diferentes atos que tenha de ser praticado. Normalmente, a repartição funcional de competência por fase apresenta-se no sentido vertical, sucessivos graus de jurisdição atuando conforme os recursos vão sendo interpostos. No caso em exame, essa distribuição funcional é horizontal. O plenário ou órgão especial não é hierarquicamente superior ao órgão fracionário. A decisão do recurso ou da ação de competência originária, nos casos em que incidente de arguição de inconstitucionalidade é instaurado, assume o caráter de um ato subjetivamente complexo. O julgamento só se aperfeiçoa com a conjugação da manifestação de dois distintos órgãos. O plenário ou órgão especial decide a questão de constitucionalidade. Já o órgão fracionário, tomando em conta o juízo proferido no incidente, resolve as demais questões do caso. Nesse sentido, a resolução da questão de constitucionalidade é meramente incidental. Incorpora-se ao julgamento proferido pelo órgão fracionário. Esse é o ato revestido de comando jurisdicional próprio e autônomo, a ser observado pelas partes. O julgamento do incidente, além de uma eficácia geral vinculante média, possui um comando interno, uma determinação dirigida ao órgão fracionário, a fim de que esse observe, por ocasião do julgamento das restantes questões do caso, aquilo que decidiu o órgão especial ou plenário sobre a questão de constitucionalidade. Mas, além disso, e como se verá a seguir, a decisão do plenário ou órgão especial também serve para dispensar, em casos futuros, a nova instauração do incidente. Nesse sentido, ela tem eficácia externa. Há uma objetivação do incidente. Ele repercute não apenas sobre as partes do processo em que foi instaurado, mas também sobre outros processos. É daí que se fala, portanto, trata-se de uma vinculação média. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, porque
O próximo tópico que nós temos para ver, as hipóteses que justificam a instauração do incidente, ele é um tópico um pouco mais longo e eu vou deixar para tratar ele de modo separado com os senhores no próximo vídeo, tá certo? Então, meus amigos, essas eram as observações que eu queria fazer hoje, nesse momento, a respeito do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Nós vamos prosseguir na análise desse mesmo incidente no próximo vídeo, do tópico destacado aí para os senhores, as hipóteses de instauração do incidente. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.